Fala, nação rubro-negra! Que alegria ter vocês por aqui mais uma vez, para aquela resenha quente sobre tudo que movimenta o Flamengo. Hoje o clima está pegado, porque as conversas nos bastidores ganharam força, decisões importantes começam a aparecer e alguns movimentos do mercado já mexem com a curiosidade da galera. E não é para menos, porque quando o assunto é Mengão, qualquer detalhe vira assunto nacional. Então já chega daquele jeito, porque tem tema que não pode esperar. E a torcida quer entender o que realmente está acontecendo com atletas que estão na mira, jogadores que podem sair, contratos que estão sendo conversados e até o planejamento que a diretoria começa a ajustar para manter o clube no topo. E para abrir a nossa conversa, nada mais justo do que trazer o nome que virou tema no Sul, porque o interesse do Grêmio em Everton Cebolinha esquentou, esfriou e agora parece ter sido engavetado. O que pintou de informação é que, apesar do clube gaúcho admirar demais o jogador, todo o cenário financeiro pesa muito. Cebolinha tem contrato com o Flamengo até o final de 2026 e qualquer negociação agora envolve dinheiro, algo que o Grêmio neste momento não consegue encarar de frente. Por mais que exista carinho, história e vontade de tê-lo de volta, a realidade bateu a porta. O clube gaúcho vive um período complicado, precisa reorganizar as contas e sabe que uma negociação desse tamanho exige um investimento pesado, já que o jogador ainda tem vínculo e não sairia sem compensação financeira. Cebolinha ganhou projeção nacional justamente no Grêmio, naquele período de 2017, quando era uma das principais peças ofensivas. Depois da passagem por Portugal, onde não conseguiu confirmar o que se esperava, retornou ao Brasil para vestir o manto e teve momentos de altos e baixos. Mesmo assim, pela qualidade que tem, não seria negociado por qualquer valor. O Flamengo avalia com cuidado o futuro do atleta porque, se for o caso de vender, esta pode ser realmente a última janela em que o clube consegue recuperar parte do investimento. É um ponto de decisão. E o departamento de futebol já começou a olhar para o mercado e entender quem poderia entrar na conversa. O Grêmio, diante da própria realidade financeira, preferiu recuar. Para eles, não dá para entrar em uma disputa que envolva cifras mais altas neste momento. E aí fica aquela situação que sempre mexe com a cabeça da torcida. Vale negociar agora? Vale segurar até o fim do contrato? Tudo depende da estratégia e de como o Flamengo enxerga o jogador dentro do elenco. Cebolinha chegou a falar que existia um interesse forte pela volta ao Sul e que até conversou com pessoas dentro do clube sobre a possibilidade de sair, mas o que trava qualquer decisão é mesmo a parte financeira. E o cenário atual do Grêmio deixa claro que dificilmente algo vai avançar de verdade. Saindo desse capítulo e entrando em outro que movimentou demais as últimas horas, o futuro de Agustín Rossi virou pauta pesada dentro do clube. O goleiro, que fez uma Copa Libertadores gigantesca, tem em mãos uma proposta para renovar o vínculo. A intenção da diretoria é estender o contrato e valorizar o jogador, que foi um dos pilares da campanha. Muitas vezes, o torcedor lembra dos gols, dos craques, das jogadas individuais, mas quem acompanhou de perto sabe o quanto Rossi foi determinante. O Flamengo não teria avançado em decisões sem aquelas defesas improváveis. Contra equipes como Racing e Estudiantes, ele simplesmente tomou para si a responsabilidade de manter o time vivo. Houve jogo em que a bola parecia entrar de qualquer jeito, e ele apareceu como um muro. Teve aquela defesa no último minuto contra o Deportivo Táchira, que, sinceramente, qualquer outro goleiro talvez não pegasse. Foi uma atuação de goleiro grande, goleiro que decide,
goleiro que coloca o time nas fases seguintes. O clima interno é ótimo. Rossi está adaptado ao Rio de Janeiro, ao futebol brasileiro e ao Flamengo como um todo. Ele quer ficar e o clube quer que ele fique. Então a tendência é que, depois do encerramento do Campeonato Brasileiro, as conversas avancem rápido. O Flamengo entende que precisa manter uma base sólida para continuar forte nas competições que estão por vir. E isso vale especialmente para posições como goleiro, que exigem confiança, regularidade e concentração extrema. Em ano de calendário cheio, ter um goleiro seguro é indispensável. E Rossi provou, jogo após jogo, que merece esse voto de confiança. Entre um assunto e outro, surge também a fala do presidente que agitou muita gente, porque envolve o futuro estrutural do clube. Quando o tema é estádio próprio, a diretoria até reconhece que existe desejo da torcida, vontade política e projeto acontecendo nos bastidores, mas a prioridade no curto prazo continua sendo o futebol. A explicação é simples. Para manter o Flamengo competitivo, disputando todos os títulos, é preciso investir no elenco. O planejamento da gestão atual deixa claro que, antes de qualquer obra, antes de qualquer construção, o clube precisa estar forte no campo. É isso que gera premiação, visibilidade, novos acordos comerciais e fortalecimento financeiro. É o efeito dominó de quem vence. Ganhar títulos atrai mais dinheiro, que traz mais estrutura, que traz mais competitividade. E é esse círculo que a diretoria pretende manter vivo. A mensagem foi clara. Não adianta erguer um estádio enorme se isso comprometer a qualidade do time. O objetivo é equilibrar tudo, sem abrir mão do protagonismo dentro de campo. Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, o Flamengo olha também para o que precisa ser ajustado no elenco. A saída de Matheus Cunha abriu uma lacuna no gol e o clube já se movimenta para preencher essa função. O jovem goleiro, que assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, deixou um espaço importante, já que era a principal opção imediata atrás de Rossi. E aí entra o nome que circulou muito nas últimas horas: Gabriel Brazão. O goleiro do Santos aparece como o preferido para assumir a função de reserva do Flamengo na próxima temporada. A diretoria enxerga nele um atleta com potencial, jovem, com boa leitura de jogo e capacidade para assumir mais minutos sempre que necessário. Ter alguém com esse perfil é fundamental, porque o calendário do Flamengo é pesado. Envolve muitas competições e exige rotação. Em algumas fases, especialmente nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca ou nos jogos iniciais da Copa do Brasil, dá para alternar os goleiros e evitar sobrecarga. Brazão chegaria justamente para isso, permitindo que Rossi jogue menos em determinados momentos e mantendo o nível da posição em segurança. O clube já sinalizou interesse e prepara um movimento mais firme para tentar tirar o jogador do Santos. É uma negociação que tende a avançar com alguma velocidade, já que a diretoria quer resolver a reposição o quanto antes. Seria o primeiro nome vazado de reforço para 2026, abrindo o caminho para outras conversas que naturalmente vão surgir ao longo do próximo ano. A ideia é montar um elenco amplo, equilibrado e capaz de manter o Flamengo competitivo em todas as frentes, porque quando o assunto é Mengão, não existe espaço para meia-boca. É disputar tudo, sempre no topo, sempre brigando pelo máximo. A sequência dos acontecimentos dentro do Flamengo nesta reta final de temporada só mostra como o clube vive um dos períodos mais movimentados dos últimos anos. E ao mesmo tempo em que decisões importantes começam a ser tomadas, novas conversas surgem nos bastidores, trazendo cada vez mais camadas para a construção do elenco que o torcedor vai ver em campo no próximo ciclo.
O ponto é que quando o Mengão chega a esse estágio de organização, as escolhas precisam ser cirúrgicas. Não dá para desperdiçar oportunidade, seja para renovar com quem merece, seja para abrir espaço a quem está chegando. E é justamente dentro desse ambiente de decisões que o nome de Gabriel Brazão ganha força, não só como uma reposição, mas como parte do plano de segurança do clube para uma posição de goleiro. A escolha por um jogador jovem passa muito pelo entendimento de que, em uma temporada tão extensa quanto a do Flamengo, é inviável depender de apenas um goleiro para atravessar todas as fases das competições. A diretoria quer alguém que consiga atuar com regularidade quando for acionado, que tenha frieza para enfrentar jogos de pressão e que possa crescer dentro do clube. Rossi é absoluto. Conquistou a confiança de todos, mas precisa de uma sombra qualificada para garantir equilíbrio no planejamento. E Brazão aparece exatamente nesse perfil que o clube busca. Alguém que chega pronto para jogar quando necessário e também preparado para evoluir ao longo do tempo, aprendendo no dia a dia com um goleiro experiente que vive sua melhor fase. Essa movimentação no gol estrutura o primeiro passo de um ano em que o Flamengo quer não apenas manter o nível, mas aumentar a competitividade. Com a previsão de entrar forte em competições nacionais e internacionais, o clube sabe que vai precisar de um elenco mais profundo. A diretoria trabalha com a expectativa de que os reforços de 2026 comecem a ser ventilados ainda nos primeiros meses do ano que vem. E isso acontece porque, dentro de um clube gigante, não existe espaço para planejamento deixado para a última hora. A tendência é que sejam analisadas posições que exigem reposição natural e outras que podem sofrer mudanças de acordo com eventuais propostas por atletas que se destacarem na temporada. Além da questão dos goleiros, o Flamengo discute internamente como vai lidar com os jogadores que chegam ao último ano de contrato. Cada caso tem suas particularidades. Alguns entram em rota de avaliação, outros já têm conversas avançadas e ainda há os que podem ser negociados se aparecer algo interessante para o clube e para o atleta. É nessa lista que Cebolinha aparece com mais intensidade. A diretoria sabe que, se decidir vender, este é o momento ideal. Por outro lado, se optar por manter o jogador, será necessário avaliar qual papel ele vai desempenhar no time ao longo da temporada, principalmente porque o setor ofensivo do Flamengo sempre foi marcado por grande concorrência e decisões difíceis. A fala do presidente sobre priorizar o time antes de pensar em obras estruturais acaba abrindo um debate profundo dentro e fora do clube. Muitos torcedores sonham com o estádio próprio e imaginam um palco exclusivo para os jogos do Mengão. Mas a diretoria vê o futebol como o motor principal de todo o crescimento. É a equipe forte que gera visibilidade, receita, venda de produtos e tudo aquilo que move a máquina rubro-negra. Um estádio sem um time competitivo não tem peso. E é por isso que a gestão prefere ir com calma, avaliando o momento ideal, sem atropelar etapas que podem comprometer o desempenho esportivo. O que também entra nessa equação é o impacto dos investimentos recentes. Um clube que chega forte em todas as competições precisa ter elenco robusto, e isso custa caro. Não se trata apenas de contratar grandes nomes, mas de manter salários competitivos, oferecer estrutura de alta performance e garantir que o ambiente interno seja favorável para que o grupo entregue resultados. Isso tudo exige equilíbrio, e é esse equilíbrio que a diretoria tenta preservar ao definir prioridades. O Flamengo vive uma fase de protagonismo continental.
E isso não pode ser colocado em risco por decisões precipitadas. Nesse cenário, os jogadores que se destacam inevitavelmente chamam a atenção de clubes de fora. Rossi é o exemplo mais claro. Sua temporada despertou interesse de equipes estrangeiras e é justamente por isso que renovar o contrato dele agora é visto como um movimento estratégico. A diretoria quer blindar o atleta, assegurando sua permanência e garantindo que o clube, caso venha a negociar no futuro, esteja protegido financeiramente. Mas a intenção principal, pelo menos no momento, é mantê-lo como titular absoluto. O clima interno reforça essa vontade, porque o goleiro se sente confortável, adaptado e reconhecido. Isso pesa muito em qualquer decisão de carreira. Mesmo sem citar detalhes publicamente, o departamento de futebol já trabalha com um mapa para 2026 que envolve não apenas reposições pontuais, mas possíveis oportunidades de mercado. O Flamengo monitora constantemente jogadores em fim de contrato, atletas que podem estar insatisfeitos em seus clubes e jovens promessas que podem compor o elenco com custo-benefício interessante. É uma política que o clube tem adotado com mais intensidade nos últimos anos, buscando precaução e planejamento de longo prazo. Não adianta apenas montar um time forte para competir agora. É preciso garantir que as equipes futuras também tenham base sólida. E claro que, dentro desse ambiente todo, existe o clima de decisão que envolve cada partida e cada competição ainda em andamento. O Flamengo chega aos últimos compromissos do ano com a sensação de dever cumprido em diversos aspectos, mas também com a responsabilidade de manter o ritmo. A temporada foi marcada por conquistas importantes, atuações decisivas, jogos emocionantes e uma evolução clara do grupo como conjunto. A expectativa da torcida se mantém alta justamente porque o desempenho dentro de campo mostrou consistência. E isso cria um ponto de partida forte para os próximos passos, já que a confiança está estabelecida. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! A declaração emocionada de Ronaldo, que ganhou força nas últimas horas, acendeu um novo burburinho nos bastidores do futebol brasileiro. O ex-atacante, acostumado a falar com parcimônia sobre clubes que não fizeram parte direta de sua carreira, surpreendeu ao elogiar publicamente o Flamengo de forma calorosa. O vídeo, que circula intensamente entre torcedores, mostra o fenômeno descrevendo o atual momento do time com brilho nos olhos, falando em energia contagiante, personalidade e futebol bem jogado, termos que imediatamente inflamaram debates em mesas redondas e redes sociais. Entre rubro-negros, a fala foi recebida quase como um aceno simbólico. Um dos maiores nomes da história do futebol, reconhecendo a força e o protagonismo do elenco. Para boa parte da torcida, soa como a confirmação de algo que já se comenta em arquibancadas e grupos de mensagens. A impressão de que há, de fato, um projeto sólido em execução. Já entre rivais, a reação oscila entre a curiosidade e a cautela, com alguns apontando que um elogio tão enfático vindo de Ronaldo dificilmente é aleatório. Nos corredores esportivos, a repercussão provocou especulações sobre o que poderia ter motivado uma declaração tão efusiva. Há quem aposte que o fenômeno apenas se deixou levar pela qualidade técnica que o Flamengo tem apresentado. Outros, mais criativos, sugerem que ele possa estar acompanhando de perto movimentos de mercado
analisando possíveis oportunidades futuras ou simplesmente querendo reconhecer um trabalho que chama a atenção até de quem já viu de tudo no futebol. Seja qual for a razão, a manifestação de Ronaldo alimenta uma sensação difusa de que algo maior se desenha ao redor do clube. Jornalistas e analistas passaram a revisitar trechos da fala, tentando captar nuances, intenções ocultas ou um eventual subtexto que indique algum cenário em formação. Enquanto isso, a torcida do Flamengo aproveita o momento. Ver um ícone mundial exaltando o time é combustível para fortalecer a convicção de que a atmosfera em torno da equipe está diferente, mais carregada de expectativa, confiança e ambição. O rumor continua crescendo. E, como acontece com qualquer burburinho que nasce espontaneamente no futebol, ninguém sabe ao certo para onde vai, mas todos querem ver onde pode dar. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!